planeta! E aí, como vocês estão? Como foi a prova de história? Foi facinha, moleza, né? Bem, hoje nós vamos ler a nossa prova de geografia. E que eu acho que tá, ó, anos-luz mais fácil, mais tranquila, mais zen do que a prova de história, tá bom? Então vamos lá, ó. Questão número 1. Observe a imagem abaixo. Trata-se de uma vista panorâmica da cidade de São Paulo a partir da Serra da Cantareira. Então aqui nós temos uma imagem, né, onde tem árvores, prédios, céu, nuvem, enfim. Só prestar atenção na imagem. Assinale a alternativa em que há dois elementos que se destacam na paisagem. Um tido como natural e um tido como cultural, antrópico, ok? Então vamos lá. Letra A. Vegetação e os prédios da cidade. Letra B, vegetação e as casas. Letra C, os prédios e o mar. Então, vocês vão ver e vão marcar a alternativa correta. Questão número 2. Associe corretamente a descrição apresentada. Então, aí, 1, nós temos lago. 2, curso superior. 3, curso inferior. 4, foz. 5, rio. Aí, nós temos as opções. Água corrente que pode se originar do gelo, área próxima ao deságue do rio, local mais próximo da nascente, área de encontro do rio com outro curso ou massa de água e acúmulo de água em áreas rebaixadas. Então, vocês vão ver e vão marcar a opção que corresponde à numeração certa, tá bom? Vocês vão ter que associar e depois ver qual foi a resposta certa. Então, vamos lá. Letra A. A ordem correta é 1, 2, 5, 3 e 4. Letra B, a ordem correta é 5, 3, 2, 4 e 1. E letra C, a ordem correta é 5, 4, 2, 3 e 1. Então, vocês vão ver e vão marcar aí a opção correta que se associa exatamente às opções acima, ok? Questão número 3. Observe a imagem a seguir. Então, aqui nós temos a imagem do relevo, né? Tipos de relevo. Quais números se referem à depressão e ao planalto, respectivamente? Então, prestem atenção. Respectivamente. Então, tem que ser na ordem que eu estou falando. Primeiro, depressão, depois, planalto. Tá bom? Não pode ser o contrário, não pode ser vice-versa. Tem que ser exatamente na ordem que eu estou falando. Primeiro, depressão, depois, planalto. Letra A, 3 e 1. Letra B, 3 e 2. Letra C, 3 e 4. Então, vocês vão ver e vão marcar, ok? Questão 4. Nestas regiões, verifica-se um processo pedogenético ou de formação de solo mais acelerado, estando associado ao clima tropical úmido com temperatura mais elevadas e ação mais intensa da água e pela presença exuberante de organismos atuando como agentes formadores do solo. Lembra como o solo foi formado? Com base no texto e na ilustração, porque vai ter uma imagem, resumidamente, como é o processo de formação dos solos? Lembra que a gente conversou, viu nas aulas? Letra A. Podemos resumir o processo de formação do solo através da ação da água e da temperatura, fragmentando, ou seja, rachando a rocha. Percebe-se que com o tempo a rocha, que era maciça, que era inteira, dura, se decompõe em solo, se rachou em solo, com as plantas contribuindo com esse processo ao ocuparem o solo e fragmentando ainda mais as rochas. Letra B. Podemos resumir o processo de formação do solo através do ar, fragmentando, desmanchando a rocha. Percebe-se que com o tempo a rocha que era maciça, ou seja, que era inteira, continua intacta, com as plantas não contribuindo com esse processo ao não ocuparem o solo e fragmentarem ainda mais as rochas. Letra C. Podemos resumir o processo de formação do solo através da ação dos animais, fragmentando a rocha, rachando, despedaçando a rocha. Percebe-se que com o tempo a rocha que era maciça se decompõe em solo, com as plantas não contribuindo com esse processo ao ocuparem o solo e fragmentando ainda mais as rochas.
Vocês vão ver a opção correta e vão marcar. Questão 5. Sem água é impossível viver. Assinale a alternativa onde não há a utilidade da água. Então, aqui a gente tem uma imagem, né? A água é vida, cuide desse bem. Então, a gente vai assinar aqui, vai marcar a alternativa que não há utilidade da água. A, regar campos e lavouras. B, hidratar os animais. Ou C, escavar um túnel, tá bom? Vocês vão ver aí e vão responder. Questão 6. Questão 6. Nós temos uma imagem aí de uma cidade, né? E aí nós temos a pergunta. Na imagem acima, a paisagem que predomina é natural, B, cultural, C, rural. Tá bom? Questão 7. As planícies correspondem às superfícies relativamente planas. Ocorrem fundamentalmente por meio de acumulação de sedimentos, sendo lugares desprovidos de grandes processos erosivos. Podem ser formados quando há o acúmulo de sedimentos transportados por rios. Nesse caso, a planície é do tipo aluvial. Quando a planície é formada por sedimentos oriundos do transporte de águas marítimas, é denominado de planície do tipo costeira. Com relação ao relevo do entorno, qual posição as planícies geralmente ocupam? Letra A. Constituídos por irregularidades de forma ondulada, grande parte dos casos localizados em altitudes superiores a 300 metros acima do nível do mar. Letra B. Costumam ocupar posições mais baixas em relação ao entorno. Ou letra C. Caracterizados pelo rebaixamento repentino do relevo, ou seja, correspondem a uma área com altitude mais baixa que as áreas que circundam. Vocês vão ver qual é a alternativa certa sobre a planície e vão marcar. Questão 8. Nós temos duas imagens, né? A imagem A e a imagem B. Qual das duas imagens apresenta modificação mais intensa? Então, qual das duas imagens foi mais modificada? Letra A imagem A. Letra B, a imagem B. Ou letra C, as duas imagens apresentam o mesmo grau de modificação devido à ação do homem. Então, vocês vão ver e vão marcar a opção que vocês acham correta, tá bom? Questão 9. Aquífero Guarani. O aquífero Guarani pode alcançar espessura de até 450 metros nas áreas centrais da bacia. Espessura bastante variada, tanto pelo fato de seu contato superior não ter uma superfície regular, quanto por apresentar frequentemente contatos com os basaltos da formação da Serra Geral. A recarga do aquífero está limitada a áreas e através da drenagem de zonas de fissuras dos basaltos locais situados no interior da bacia. A água infiltrada para o aquífero apresenta um fluxo geral para o oeste e para os basaltos localizados na área imediatamente superior. Entretanto, a maior parte do escoamento subterrâneo é drenada para os rios como escoamento básico, ainda na área de recarga. Quais as prováveis características das partes localizadas abaixo e acima do aquífero? É só ler o texto e saber interpretar. A. Em sua porção superior, o aquífero possui estruturas que permitem a infiltração da água, enquanto sua porção inferior, ou seja, embaixo, possui estruturas que impedem a passagem da água, o que gera o armazenamento do líquido. Letra B. Em sua porção inferior, o aquífero possui estruturas que permitem a infiltração da água, enquanto sua porção superior possui estruturas que não impedem a passagem da água, o que não gera o armazenamento do líquido. E letra C, nenhuma das alternativas está correta, tá bom? Então, vocês vão ler, interpretem o texto para poder responder corretamente. Joia? Questão número 10, a última questão. A caatinga é um bioma brasileiro encontrado no Nordeste, nos estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e parte de Minas Gerais. Toda a área desse bioma abrange cerca de 11% do território brasileiro. A caatinga apresenta clima semiárido
vegetação com poucas folhas e adaptadas para os períodos de seca, além de grande biodiversidade. O nome Caatinga significa em tupi-guarani mata branca. Esse nome faz referência à cor predominante da vegetação durante a estação de seca, onde quase todas as plantas perdem as folhas para diminuir a transpiração e evitar a perda de água armazenada. No inverno, devido à ocorrência de chuva, as folhas verdes e as flores voltam a brotar. Aí a gente tem a imagem, né, da caatinga, uma pequena parte. É possível relacionar as características da caatinga aos seus aspectos climáticos? Letra A, não. Letra B, sim. Letra C, apenas em alguns períodos do ano. Tá bom? Então, essa foi a nossa avaliação de geografia. Façam com calma, prestem atenção para responder corretamente, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã na nossa avaliação de ciências, tá bom? Tchau, galera. Beijo.